Massacre na escola em Suzano. Ministro Dias Toffoli abre sessão plenária com manifestação de pesar pelas vítimas. Violências como essa não fazem parte da nossa cultura. A juventude traduz futuro e esperança. Não podemos aceitar que o ódio entre em nossa sociedade. Supremo começa a decidir se Justiça Eleitoral pode julgar crimes de Caixa 2, como os da Lava Jato. A conexão implica a configuração em relação a todos os delitos da competência da Justiça Eleitoral. MPF recomenda à ANAC suspensão imediata de voos com Boeing modelo 737 MAX 8. Ministro Marco Aurélio determina que Justiça Federal analise pedido de arquivamento de inquérito contra Cabo Daciolo. Tribunal de Justiça de Mato Grosso prioriza audiências de retratação na Semana Justiça pela Paz em Casa. Só nas 2 varas de violência doméstica de Cuiabá, 80 estão agendadas até a próxima sexta-feira. Olá, boa noite. Boa noite. O Supremo começa a votar se Justiça Eleitoral pode julgar crimes conexos com os eleitorais, como os da Lava Jato. Até agora, 3 ministros votaram. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e ao vivo tem os detalhes pra gente. Oi, Carla, boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos. E é exatamente isso. Até o momento aí já tivemos o voto de 3 ministros em relação a este caso, que tem como pano de fundo o inquérito que investiga o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e também o deputado federal Pedro Paulo. As investigações, elas têm como base delação premiada de ex-executivos da Odebrecht. Segundo os delatores, Pedro Paulo teria recebido 3 milhões de reais na campanha de 2010 e outros valores na campanha de 2014. E Paes teria, então, atuado aí como intermediador dessas negociações. E ainda, segundo os delatores, Eduardo Paes teria recebido 15 milhões de reais para a campanha de reeleição em 2012. Em troca, ele favoreceria, então, a empreiteira em contratos relacionados às Olimpíadas de 2016. Eles, então, foram acusados pelos crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisa. Vamos acompanhar agora na reportagem como começou o julgamento. Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, foi a autora do pedido para que o STF defina onde devem ser julgados crimes como falsidade ideológica eleitoral, conhecido como Caixa 2, quando há outros delitos correlatos, como corrupção. Ela defendeu que esses casos devem permanecer na justiça comum, por envolver crimes complexos federais. A competência criminal da Justiça Federal é material e, por isso, ela é absoluta. Não pode haver a reunião de crimes eleitorais e crimes federais conexos na Justiça Federal. Por outro lado, os advogados de Eduardo Paes e do deputado federal Pedro Paulo defenderam que, por se tratar de denúncias envolvendo as eleições, a Justiça Eleitoral seria competente para seguir com as investigações. Ricardo Nunes chegou a citar críticas de procuradores do Ministério Público contra a capacidade da Justiça Eleitoral julgar esses casos. Este procurador da República, neste mesmo lamentável artigo, diz o seguinte, arrematando, abre aspas: a Justiça Eleitoral não possui quadro próprio de juízes e promotores, mas sim membros de primeira instância transitórios. E a composição dos tribunais eleitorais é feita por magistrados 100% provenientes de indicações políticas. Fecha aspas. Esse discurso... Qual o nome desse procurador, por favor? Diante do relato do advogado, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, saiu em defesa da Justiça Eleitoral e anunciou que vai acionar o Conselho do Ministério Público para que avalie as declarações. Todos nós ou integramos ou estamos em exercício no Tribunal Superior Eleitoral. A Justiça Eleitoral é motivo de orgulho nacional das instituições que melhor funcionam no país. Já sobre o pedido da PGR, o relator, ministro Marco Aurélio, foi o primeiro a votar. Ele disse que a Constituição determina que esses casos devem ficar na Justiça Especializada, ou seja, a eleitoral.
sobre a investigação contra o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o deputado federal Pedro Paulo, ele votou para enviar os delitos ocorridos em 2010 e 2012 para a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. E o de 2014 permanece na Corte. Afastam, no caso, a competência da Justiça Comum federal ou estadual e, ante a conexão, implica a configuração em relação a todos os delitos da competência da Justiça Eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes primeiro defendeu a competência da Justiça Eleitoral. Não existe, senhor presidente, e algumas pessoas ainda não entenderam, não existe salvadores da pátria, não existe vigilantes mascarados. Em seguida, seguiu o relator. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui. Tem outros detalhes da sessão de hoje. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Oi, Karina. Até agora, 3 ministros votaram. Após um intervalo, apenas o ministro Edson Fachin, que abriu divergência. Ele acabou abrindo divergência em relação ao voto do ministro Marco Aurélio, relator, no que foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Para o ministro Edson Fachin, toda essa discussão para saber se os processos que investigam crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e o crime de falsidade ideológica eleitoral devem ser julgados todos pelo juiz da Justiça Federal ou da Justiça Eleitoral. Essa é a grande discussão nesse recurso trazido pela Procuradoria-Geral da República. O ministro Edson Fachin entendeu, ao contrário do relator, que nos casos de crime eleitoral, de falsidade ideológica eleitoral, esses sim devem ir para a Justiça Eleitoral. Mas que a própria Constituição determina que o crime de evasão de divisas deve ser da competência da Justiça Federal e que, portanto, tem que haver um desmembramento do processo para que, junto com o crime de evasão de divisas, sejam também apurados os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, nesse caso todos perante a Justiça Federal. E ao contrário do que o relator teria determinado também, para se manter aqui no Supremo Tribunal Federal as investigações acerca dos fatos envolvendo os fatos de 2014, nesse ponto ele também divergiu, o ministro Edson Fachin, para determinar a baixa dos autos para que a Justiça Federal do Rio de Janeiro possa apurar essas investigações. Mas o julgamento ainda não terminou. O ministro Dias Toffoli, no início da sessão de hoje, disse que esse seria o tema durante toda a tarde de julgamentos e como apenas 3 ministros votaram, esse recurso deve ser a pauta logo no início da sessão plenária de amanhã, na quinta-feira. Então, o julgamento deve ser retomado amanhã, logo no início da tarde. Obrigada, Karina, pela participação. Você volta amanhã, né? Volta amanhã. Até amanhã. Em decisão inédita no Superior Tribunal de Justiça, o ministro Rogério Schetti Cruz garantiu a um travesti preso em regime semiaberto o direito de pernoite na ala feminina do Presídio Estadual de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Após cumprir uma parte da pena em regime fechado, o travesti foi autorizado a realizar trabalho externo e voltar à noite para o presídio. Por falta de espaço adequado na penitenciária para abrigar pessoas LGBT, o travesti era mantido em alojamento ocupado por homens. A defesa do preso pediu transferência para o presídio feminino. Alegou que ele estaria sofrendo violência psíquica, moral e até de cunho sexual. No STJ, o ministro Rogério Schetti Cruz entendeu que a permanência do travesti em local absolutamente impróprio para uma pessoa que se identifica e se comporta como transgênero feminino, além de violar o princípio da dignidade da pessoa humana, poderia ocasionar violência física, psíquica e moral. Por isso, aceitou o pedido do preso para dormir na ala de mulheres. A mineradora Samarco, responsável pela barragem do Fundão que rompeu em Mariana há mais de 3 anos, entrou com uma ação na Justiça Federal para tentar anular algumas multas aplicadas pelo IBAMA. Os valores, corrigidos desde 2015, alcançam cerca de 200 milhões de reais e se referem a 3 autos de infração. As penalidades foram aplicadas à mineradora devido à poluição do Rio Doce por rejeitos de minério, à interrupção de abastecimento de água e pelo fato da área afetada ter sido considerada imprópria para ocupação humana. As multas foram aplicadas logo após o desastre ocorrido em novembro de 2015. A Samarco recorreu, mas em agosto de 2017, o IBAMA negou as alegações e determinou o pagamento.
Por conta disso, a mineradora acionou a Justiça Federal, alegando irregularidades na aplicação das infrações. A defesa cita, por exemplo, que a mineradora recebeu as mesmas multas pelo governo de Minas, que é responsável pelo licenciamento da barragem rompida. Dessa maneira, a empresa entende que as ações foram aplicadas 2 vezes. E a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, criada para apurar o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, em Minas Gerais, aprovou nesta quarta-feira a convocação do presidente afastado da Vale, Fábio Schwartzman. Schwartzman se afastou do comando da Vale em 2 de março, depois que a Força Tarefa recomendou o afastamento do executivo. O Conselho de Administração da companhia aprovou o afastamento. Por se tratar de uma convocação da CPI, Fábio Schwartzman será obrigado a comparecer ao colegiado na data em que for agendado o depoimento. A convocação do executivo da mineradora foi aprovada na primeira reunião da CPI. E no próximo bloco, o ministro Dias Toffoli manifesta pesar pelas mortes na escola em Suzano nesta manhã. Não podemos aceitar que o ódio entre em nossa sociedade. O massacre na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo, repercutiu também no judiciário. A ação de 2 jovens que entraram na escola tiraram a vida de crianças e educadores e depois se mataram, indignou os magistrados e foi veemente repudiada. Logo no início da sessão plenária, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, fez um pronunciamento de pesar. Disse que toda a sociedade é vítima dessa tragédia e que atos de violência como esse não fazem parte da cultura brasileira. Violências como essa não fazem parte da nossa cultura. A juventude traduz futuro e esperança. Não podemos aceitar que o ódio entre em nossa sociedade. O ministro Marco Aurélio Mello também falou sobre o caso. Disse que o processo de investigação não cabe ao judiciário, mas que é preciso saber as causas que motivaram esse crime e criticou a superlotação nas escolas. No campo educacional, ver medidas para ter-se a prestação de serviços a contento. Por exemplo, eu ouvi que esse colégio é um colégio muito procurado, porque oferece inclusive aulas de línguas estrangeiras, mas há uma quase que superlotação nas salas. É incompreensível que se tenha, por exemplo, 45 alunos nesse nível em sala de aula. No plenário, o ministro Alexandre de Moraes fez questão de ressaltar que a indignação geral da sociedade mostra que o Brasil está caminhando no sentido oposto ao da violência. O repúdio geral, absoluto, desse ato nefasto por toda a sociedade brasileira mostra que, apesar desses absurdos e desse em específico, nós estamos caminhando para a paz, solidariedade, educação e fraternidade no Brasil. É um fato triste, aqui agravado pela idade das vítimas e pelo local onde a violência ocorreu, que é um local o laboratório do futuro, que é uma escola. Por meio de nota, o Ministério da Justiça lamentou o atentado e informou que os fatos estão sendo apurados pelas autoridades competentes. Hoje à tarde, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que os 2 jovens que atiraram contra as vítimas e em seguida se mataram eram ex-alunos da escola. Foram feitas ainda buscas nas casas deles a fim de descobrir a motivação do crime. Foi por volta das 9h30 da manhã de hoje que Guilherme Talci Monteiro, de 17 anos, e Henrique de Castro, de 25, entraram armados e encapuzados na escola Raul Brasil, na cidade de Suzano, interior de São Paulo. Antes, nos arredores da escola, atiraram num comerciante, que morreu no hospital. O ataque na escola resultou na morte de 5 alunos e 2 funcionárias, entre elas a coordenadora. Outras 8 pessoas ficaram feridas.
Em nota, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, lastimou que adolescentes e funcionários tenham sido executados no ambiente escolar, onde deveriam se preocupar apenas em serem agentes de promoção da educação e cidadania. Desejou que os parentes e amigos das vítimas encontrem conforto nesse momento difícil e disse que espera que sejam investigadas as reais motivações que converteram os 2 jovens em autores de uma tragédia. 2 câmaras do Ministério Público Federal expediram nesta quarta-feira uma recomendação à Agência Nacional de Aviação Civil pedindo a suspensão imediata de todos os voos com aeronaves da Boeing 737 MAX 8 até que sejam esclarecidas as causas dos 2 acidentes recentes com o modelo. Os 2 acidentes com a aeronave aconteceram no intervalo de apenas 5 meses, deixando 157 mortos na Etiópia e 189 na Indonésia. Os casos apresentam perfis semelhantes e as causas ainda não foram esclarecidas. A recomendação é dirigida ao diretor-presidente da ANAC. A recomendação lembra que 7 aeronaves do modelo Boeing 737 MAX 8 operam no Brasil, sendo utilizadas em voos internacionais de longo curso. A ANAC terá 10 dias para responder se acata ou não a recomendação. Na manhã de hoje, a Polícia Federal realizou uma operação para cumprir 10 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão contra uma organização especializada em exploração sexual em São Paulo. A ação é resultado de um trabalho em conjunto entre os Ministérios Públicos Federal e do Trabalho. O caso aconteceu em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. A investigação começou depois que 2 vítimas conseguiram fugir dos locais onde eram exploradas e denunciaram o caso à polícia. De acordo com o inquérito, os transexuais eram levados de outros estados, principalmente do norte e do nordeste, para se prostituírem em Ribeirão Preto, com a promessa de transformação do corpo, hospedagem e alimentação. Porém, as vítimas já chegavam endividadas por conta das despesas com a viagem e eram obrigadas a consumir drogas e fazer programas para quitar a dívida. Os acusados vão responder pelos crimes de tráfico de pessoa, exploração sexual e organização criminosa. O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o pedido de arquivamento de inquérito que investiga o ex-deputado federal Cabo Daciolo seja analisado pela Justiça Federal do Distrito Federal. Ele foi candidato à presidência da República no ano passado e é suspeito de peculato. O inquérito foi aberto no STF em dezembro de 2017, depois que um ex-assessor do deputado disse que Daciolo desviou verbas públicas por meio de uma empresa que seria de propriedade de um integrante do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Daciolo negou as acusações e disse que a companhia prestou serviços efetivos ao gabinete dele. No mês passado, o ministro Marco Aurélio mandou o caso para a Justiça Federal do DF em razão do fim do mandato de Daciolo. Depois, a Procuradoria-Geral da República pediu arquivamento por falta de elementos concretos para prosseguimento da apuração. Para o ministro, como Daciolo perdeu o foro, caberá à primeira instância e não ao STF decidir sobre o arquivamento. E você vai ver no próximo bloco, semana, Justiça pela Paz em Casa promove audiências sobre a violência doméstica e familiar. Essas varas estão cada vez mais produzindo, dando andamento nos processos para que não haja nenhum processo parado. Durante esta semana, a Justiça brasileira vai priorizar os processos que tratam de violência doméstica. É a Semana Justiça pela Paz em Casa, coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça. Em Cuiabá, a campanha promove audiências de retratação. O depoimento desta mulher confirma o que a maioria das vítimas de violência doméstica relata. As agressões em casa começam sempre com palavras e depois evoluem. As agressões eram verbais. Quando ele me diminuía, ele já vinha para cima de mim, ou jogava o copo, se estivesse tomando café, jogava no chão, vinha para cima de mim, aí eu já puxava meu cabelo. Quando eu tomei a decisão de denunciá-lo, porque ele começou a me ameaçar já de morte. Ela foi uma das mulheres convidadas a participar da audiência concentrada de retratação na primeira vara de violência doméstica de Cuiabá. É o momento em que vão confirmar ou não, perante a juíza e a promotora de justiça, o desejo de retirarem a queixa do agressor. A oportunidade que elas têm de desistir do processo naqueles em que a lei permite, sendo que na maioria das vezes seria um crime de ameaça. A gente
faz uma palestra explicando o que seria violência doméstica, explica que elas podem desistir só se realmente elas queiram, elas não podem sofrer nenhum tipo de pressão, por isso que nas audiências só entra a vítima ou o advogado desta. Ao longo da semana foram designadas 404 audiências nas comarcas do estado. Só nas 2 varas de violência doméstica de Cuiabá, 80 estão agendadas até a próxima sexta-feira. Além disso, os juízes responsáveis estarão focados em fazer despachos, sentenças e decisões nos mais de 10 mil processos que tramitam nessas unidades. E todo esse trabalho concentrado do Judiciário de Mato Grosso faz parte da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. Nas varas especializadas que nós temos na capital, né, em Rondonópolis, em Sinop, Barra do Garças, essas varas estão cada vez mais, né, produzindo, dando andamento nos processos para que não haja nenhum processo parado, né, e essa semana nós possamos apresentar os resultados ao CNJ. Um trabalho da Justiça que também tem como objetivo orientar e encorajar as vítimas a enfrentar a violência. Eu digo às nossas meninas aqui, às nossas vítimas, para que elas divulguem, para que elas propaguem para uma prima, para as outras mulheres da sua família, para as vizinhas, as informações que elas obtiveram aqui. E é através desse nosso contato com elas que elas adquirem esse conhecimento. Então, essa iniciativa do Judiciário é maravilhosa. E o Superior Tribunal de Justiça colocou em destaque a trajetória das mulheres no Poder Judiciário. Em comemoração ao Mês da Mulher, o STJ reuniu ministras para compartilhar conquistas e desafios que enfrentam nas relações e ambientes de trabalho. O presidente do tribunal, ministro João Otávio de Noronha, participou da abertura do evento e destacou a competência das mulheres que trabalham na corte e o espaço que elas vêm ganhando. Atualmente, 47% dos cargos de chefia do STJ são ocupados por mulheres. A competência, a dedicação, o desejo de ocupar o espaço, a garra, a determinação, isso tem feito com que as mulheres avancem e, graças a Deus, avancem muito bem, com muita competência, ocupando os cargos no Poder Judiciário. Participaram do painel as ministras do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz e a Suzete Magalhães, e a ministra do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. O debate foi mediado pela jornalista Débora Bergamasco. As ministras contaram suas trajetórias até chegarem às cortes superiores e destacaram que o judiciário tem tido avanços nas políticas voltadas à participação feminina, mas que ainda existem dificuldades e desafios a serem superados. Nós precisamos lutar para que essas mulheres tenham realmente as oportunidades que merecem. A oportunidade de mostrar o seu trabalho, mostrar a sua determinação, a sua força. A ministra Suzete Magalhães destacou que o número de ministras no STJ, comparado ao de ministros homens, não chega a 20% do total dos representantes da Corte. As vagas são muito limitadas, os candidatos são vários e todos eles qualificados. Esta caminhada da mulher no acesso aos tribunais de segundo grau e aos tribunais superiores, as magistradas, é sempre muito difícil. Penso eu que com o tempo permitirá que esse acesso se amplie. A única mulher a ocupar o cargo de ministra na história do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, destacou que a luta feminina para ocupar os diversos ambientes de trabalho deve ser permanente. A luta é diária e nós temos que quebrar paradigmas. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje para as futuras gerações, porque nós temos filhas, temos netas, né, que nós temos que defender aqui o espaço que cabe a elas. As conquistas e as liberdades civis nunca são dadas gratuitamente. Elas são fruto de um embate permanente. Mas um embate que nós não nos furtamos e que nós temos coragem de enfrentar. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com Fernanda Porto, que tem as novidades para a gente. Fernanda, boa noite.
Oi, William, tudo bom? Começa o giro de hoje falando que o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública de São Paulo instaurou 2 processos contra o Facebook Brasil. O primeiro trata do compartilhamento indevido de dados de usuários. Já o segundo é sobre a atuação de hackers no sistema da rede social. Agora, o Facebook tem um prazo de 10 dias para apresentar defesa administrativa. Já no Rio de Janeiro, a Justiça declarou inconstitucionais leis sobre adicional de desempenho para servidores do município de São Gonçalo. Segundo a ação, a norma permitia aumento de 1% até 100% do salário de servidores e guardas municipais. E ainda no Rio de Janeiro, foi divulgado agora há pouco que nos dias 25 e 26 de março, o Conselho Nacional de Justiça irá promover o Seminário Internacional Transparência e Combate à Corrupção. Várias autoridades já confirmaram presença, entre elas o presidente do CNJ e também do STF, ministro Dias Toffoli, além de vários participantes da América Latina. E você em casa, quer rever alguma de nossas reportagens? Eu relembro para você como é que faz, muito fácil, é só ir lá no YouTube e digitar TV Justiça Oficial. Eu volto ao estúdio. Érica, William... Obrigado, Fernanda. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Boa noite. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.